Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo aqui esse vídeo à noite depois da aventura na Venezuela, mais uma cobertura fora de casa com um resultado totalmente aquém daquilo que a gente esperava. É bom estar de volta, falar de casa novamente depois de uma viagem longa de retorno, né? Saímos por volta de meio-dia lá de Caracas e chegamos aqui já depois da meia-noite, né? Uma escala em Bogotá, na Colômbia. A gente saiu meio-dia, foi depois de meio-dia um pouquinho que o voo decolou, mas a gente saiu do hotel, era 9 da manhã, mais ou menos. Mas é isso, faz parte, a gente está nessa correria sempre para levar as melhores informações e a cobertura total do Fluminense na Copa Libertadores e em todas as competições, mesmo quando o resultado não é bom, né? Isso aí não tem muito o que a gente fazer. Mas é isso, estamos de volta, ainda cheguei com força suficiente para gravar esse conteúdo para vocês. Infelizmente, por um probleminha, não vai entrar no horário habitual das 6 da manhã, mas ainda pela manhã você vai já assistir esse conteúdo, que é um pouco da repercussão também dos jogos desta quarta-feira na Libertadores. E teve time sendo beneficiado, e eu duvido você adivinhar quem foi. Teve declaração importante de ex-jogador do Fluminense, informação também relevante sobre um jovem que pode sair nos próximos dias. Enfim, vem comigo que eu vou te deixar atualizado sobre tudo do Flu. Mas antes, se você puder, aquele like esperto, maroto, tá aqui embaixo, o botãozinho do like, já pode chegar aqui, larga o dedo no like, no hypar. Deixe seu comentário, se inscreva aqui no canal do Lessa, é importante, é você estar sempre interagindo, como eu sei que vocês sempre estão. Vamos lá, direto ao assunto, eu começo falando sobre Riquelme, que pode deixar o Fluminense nos próximos dias. Ontem o jornalista Vene Casagrande informou que o André Cury, empresário do Riquelme, vai se reunir com a diretoria do Fluminense ao longo desta semana para tentar viabilizar uma saída por empréstimo. Algo que nos bastidores já era falado, só que até o momento não tem, ou pelo menos não tinha nada de concreto sobre isso. Para o André Cury estar fazendo esse movimento é porque ele já tem proposta em mãos. E a insatisfação é porque o Riquelme não tem oportunidades no Fluminense. Eu já falei isso aqui e vou reafirmar. A questão do Riquelme não é só uma questão técnica, é uma questão comportamental também. Houve situações e comportamentos que não agradaram ao Zubeldia, que não agrada a diretoria do Fluminense já tem um tempo em relação ao dia a dia, e isso incomodou. Ele foi, com o tempo, perdendo espaço e também, claro, né, acredito, não estou no dia a dia ali observando, mas acredito que também não desempenhou o suficiente nos treinos para estar à frente dos outros em possíveis oportunidades. E a gente sabe que o Fluminense hoje conta com um jogador experiente no elenco. Aí entra toda aquela discussão, né, do aproveitamento da base, de jogadores que não são unanimidade, mas que estão à frente. Mas a verdade é que do ataque do Fluminense no geral hoje, são todos jogadores que estão, uns mais, outros menos, mas são jogadores que já demonstraram desempenho e fazem parte da rotação ali do grupo, né? Não tem... Tinha o Santi Moreno, que era um cara que estava ali à parte, já saiu também. Agora, os que restaram são todos jogadores que estão ali entrando, jogando, contribuindo, fazendo gol. Então o Riquelme foi perdendo espaço com isso. Ele chegou a voltar para disputar jogos do Sub-20, mas no profissional realmente não há nenhum sinal neste momento de que ele vai conseguir, enfim, ter uma chance. E aí a opção mais viável passa a ser um possível empréstimo, resta saber para onde. E assim, não tem proposta de compra, como aconteceu com o Isaac. Pelo menos não se tem notícia até agora. O objetivo seria fazer com que ele pudesse aparecer mais e aí, consequentemente, se valorizar ou voltar para o próprio Fluminense ou ser vendido. Enfim, é uma situação complicada porque é um jogador que subiu com muito potencial, é um jogador que chegou no grupo principal como uma grande promessa que estava ainda não pronta, mas que tinha uma grande chance de dar certo e acabou não acontecendo. E a gente sabe que, infelizmente, isso também é normal, né? Muitos jogadores se destacam, o Arthur é um outro exemplo, não é todo jovem que arrebenta na base, que vai bem, que vai conseguir se firmar no profissional. Cada jogador reage de uma forma nessa transição. Há todo um debate sobre como o Fluminense tem que trabalhar da base, o aproveitamento da base. O próprio Zubeldia já demonstrou, inclusive com palavras que
a base não é, trabalhar com jogador de base não é uma prioridade para ele. Então tudo isso ali gera um impacto e é difícil especificar o que é responsabilidade do jogador, o que é responsabilidade do clube, o que é responsabilidade do treinador, que talvez não aproveite da maneira correta. É muito difícil mensurar isso sem observar no dia a dia. Mas essa é a situação, o Riquelme, portanto, pode ser emprestado nos próximos dias. E, vamos lá, eu prefiro um jogador, em vez de ele ficar parado o ano inteiro só treinando, jogando num lugar que ele possa destacar. Eu normalmente penso dessa forma, porque se ele estivesse jogando muito, treinando muito, acredito que ele estaria dentro do planejamento. Se isso não está acontecendo, entre ele ficar treinando, trabalhando ali no CT o ano inteiro sem jogar, acho que é bom, é melhor para ele e melhor para o clube também que ele vá para algum lugar por empréstimo. Muito bem, ontem viralizou uma entrevista do Marcelo à Romário TV. Ele, pela primeira vez, falando de maneira aberta ali sobre o desentendimento que ele teve com o Mano Menezes. Sei que muita gente já assistiu, mas se eu colocar aqui para quem eventualmente talvez não tenha conseguido ver, e para que cada um possa tirar suas próprias conclusões, eu vou acrescentar só o que eu penso em relação a essa história de maneira bem objetiva, porque é algo que o Mano já falou, agora tem a versão do Marcelo, e é importante ter a versão dele também, então veja aí o que ele disse. O que o Mano falou contigo aquele dia lá no Maracanã? Cara, muito bom. Cara, foi uma situação ali difícil, né, pra mim, porque, tava bastante tempo já no Fluminense, mais de um ano, tinha conquistado alguns títulos importantes ali, inéditos, mas a situação ali, cara, foi bem simples. Não foi a questão de eu entrar aos 45 do segundo tempo, né? Não era pra mim, não é um problema, isso aconteceu no Real Madrid também, eu entrei e nunca fiz desfeita pro futebol. Acho que durante toda a minha carreira eu tive vários pensamentos legais para mostrar para as crianças, mostrar para as pessoas, e não foi eu entrar no minuto 45 que eu fiquei chateado. Foi uma coisa que já tinha acontecido antes, né, durante a vinda desse treinador, e a situação não estava legal, né? E ali o que acontece, eu nunca tinha falado isso, mas o que acontece ali é simples. Ele não falava comigo, né? Então, durante os treinamentos, não tinha conversa comigo, não tinha nada para eu melhorar, não falava nada comigo. E naquele momento ele me abraçou, falando comigo e tal, e eu falei para ele, cara, é o seguinte, não precisa fazer isso, porque normalmente você não fala comigo. Aí ele foi, me empurrou e falou que eu não ia entrar. Exatamente assim. E você? Fiquei quieto, porque, né, eu respeito sempre os mais velhos, então poderia ter feito alguma coisa mais grave, mas pelo respeito que eu tenho pelo Fluminense e pelos torcedores que estão ali, tem muitas crianças, eu preferi ficar na minha, calado, e levei um empurrão para casa, mas tá tudo bem. Vamos lá, gente, toda história tem dois lados, nunca é apenas um lado, e a gente sabe, o Mano, na época, rolou algumas apurações sobre isso. Quando o Marcelo sai, a gente viu a enxurrada de informações que foram publicadas, todas as informações verdadeiras, relatos de pessoas que estão no dia a dia do clube, que falaram coisas assim assustadoras sobre o comportamento do Marcelo no dia a dia. Então você pode ter o Marcelo como ídolo, tá tudo bem, cada um tem o direito de ter o ídolo que quiser, não é essa a questão. A questão é que ele coloca o lado dele, que pode ser verdade, mas por que o Mano não falava com o Marcelo? É que não tinha motivo para isso? O Mano era maluco? Tudo bem que ele é um cara de difícil relacionamento, todo mundo sabe. É um cara de difícil relacionamento, não é fácil. Ele não é fácil. Mas com certeza ele teve seus motivos para isso também. E nem estou colocando aqui quem está certo e quem é errado, não é esse o objetivo. Todo mundo vai ter a sua razão e todo mundo vai ter o seu ponto de erro também. O Marcelo, por mais que estivesse com a razão, foi errado ele fazer daquela forma. Assim como acho que o Mano poderia ter conduzido de uma outra maneira, internamente talvez. E aí não é nem entrar no mérito de quem está certo e quem está errado. Isso, por sinal, nem importa agora. Cada um vai ter a sua razão e também a sua parcela de responsabilidade para a coisa ter terminado daquela forma. Então, o Marcelo, não acredito que o Marcelo esteja inventando isso. Mas para chegar nesse ponto,
é que as duas partes certamente contribuíram de alguma forma. E o desfecho foi aquele. Bom, com o relato dos dois lados, não mudaria nada do que aconteceu naquele momento. Absolutamente nada. Aquela decisão ali, também, querendo ou não, resultou na permanência do Fluminense na Série A do Campeonato Brasileiro. Ah, mas se o Marcelo tivesse continuado e o Mano tivesse saído, como você garante que o Fluminense não seria rebaixado? Não tem como garantir nada. Mas também não tem como garantir o contrário. Então foi uma decisão que foi tomada naquele momento, que tinha que ser tomada naquele momento, e a reação do Marcelo, por sinal, foi a mais fria possível. Isso é apuração também. Chegou no outro dia no CT, me dá aí meu contato para assinar minha rescisão, pegou, virou as costas, foi embora, e é isso. Então ele é um ser humano bastante complexo também na relação no dia a dia. Repito, né, todos os relatos que foram feitos, é só voltar lá atrás. Acho que a galera vai se lembrar bem de tudo que foi falado naquela época, e absolutamente nada foi desmentido. Bom, por aí eu acho que a gente pode tirar conclusões. Repito, para mim, o mais importante, que tem que estar acima de qualquer coisa, é o Fluminense. E aquela decisão foi tomada daquela forma, naquele momento, e no fim das contas o Fluminense permaneceu na Série A, permaneceu na primeira divisão, e para mim isso era o mais relevante, o mais importante daquele trágico ano de 2024, que poderia ter sido ainda muito mais trágico. Ontem teve jogo de Libertadores, o rival, o Flamengo, estreou na competição ganhando o Cusco fora de casa. E aí o que chamou a atenção depois foi a arbitragem. Mas a arbitragem beneficiando o rival, claro, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Vamos lá, vocês são o quê? Vocês são inocentes? Vocês queriam o quê? E aí, esse lance aqui, por exemplo, olha só. Essa entrada aqui do Gonzalo Plata, o VAR entendeu que não era para cartão vermelho. Chegou pisando dessa forma no tornozelo do cara e o VAR entendeu que não era falta para cartão vermelho. Tá bom para você ou o que mais? Mas teve mais. Teve impedimento, gol dos caras sendo anulado por esse impedimento aí, com a linha sendo traçada no cotovelo do camarada. No cotovelo do camarada. Algo que foi muito debatido ontem por todo mundo. E esse gol que, na minha opinião, deveria ter sido validado, acabou sendo anulado. É mais um capítulo do que nos espera aí a arbitragem da Conmebol da Libertadores. E foi com o rival agora, poderia ser com outro também, tem outros times aí que volta e meia são beneficiados, mas a gente vem numa sequência de erros absurdos contra o Fluminense, no Couto Pereira. Contra o Laguária foi um negócio bizarro, pelo menos 3 lances que prejudicaram o Fluminense. E aí no dia seguinte você vê o rival sendo beneficiado dessa forma. É um negócio assim, é bizarro, cara. E já que estamos falando de Libertadores, não foi só o Fluminense que passou vergonha na estreia não, hein? Teve mais gente passando vergonha aí, alguns resultados que chamaram a atenção. Vou começar pelo grupo A, uma passada geral aqui nos resultados. O Estudiantes empatou com o Medellín fora de casa, 1-1, e o Flamengo, né, já falamos aí, venceu a primeira fora. Com altitude, inclusive, né? No grupo B, 0-0 Tolima Universitário, Coquimbo Unido 1-1 com o Nacional do Uruguai. Grupo C, aí foi o grupo do Fluminense. O grupo D, voltando aqui, o Cruzeiro estreou com vitória contra o Barcelona de Guayaquil fora de casa, assim como o Boca também fora de casa bateu a Universidade Católica, jogo no Chile. Grupo E vai jogar hoje, né, esses jogos aí que acontecem hoje. Palmeiras estreou fora de casa, empatando com o Júnior Barranquilla 1-1. Sport Cristal bateu o Cerro Porteño por 1-0. Sport Cristal que agora é treinado pelo Zé Ricardo. Grupo G, LDU vencendo o Always Ready fora de casa, lá na altitude El Alto, mais de 4.000 metros de altitude. Venceu o LDU, que também joga ali na sua altitude. Mirassol ganhou o Lanús, hein? Mirassol 1-0 para cima do Lanús. Eu falei vergonha, passaram vergonha na Libertadores, mas eu queria dizer Sul-Americana, tá? Passei os dados da Libertadores, mas aqui o raciocínio já não tá fluindo direito, não. Mas eu queria destacar que brasileiros na Sul-Americana não nos interessa muito, mas me chamou muita atenção. O Atlético Mineiro perdendo por Puerto Cabello,
que é um time venezuelano, time fraquíssimo também na Venezuela, que goleou o Vasco ano passado, inclusive, também na Sul-Americana. Resultado para mim bizarro esse aqui, tá? Do Atlético Mineiro. E teve também o Santos perdendo pro Deportivo Cuenca, também fora de casa. Inclusive o Botafogo hoje enfrenta o Caracas. O Grêmio perdeu fora também pro Montevidéu Torque, City Torque, que é um time ali que faz parte do Grupo City, né? Teve o Vasco empatando com a Barraca Central no dia anterior, com o Renato ficando em casa assistindo pela televisão. Quem poderia imaginar, né? E o River Plate, também fora de casa, só empatou com o Blooming, o time boliviano. Alguns resultados realmente chamando a atenção nessa primeira rodada da Copa Sul-Americana. É isso, gente. Vamos ficando por aqui. Ao longo do dia a gente volta com muito mais informações, muito mais notícias para vocês aqui no canal do Lessa. Tamo junto, um abraço. Não esquece de deixar seu like. Valeu!